São 7 horas e 25 minutos. Jornalista Beto Almeida, esse é o principal tema da semana na agenda política do Senado do Congresso Nacional. Eu acompanhei ontem à tarde, ao longo de 4 horas, entre as 14 horas e as 18 horas, o debate realizado pelo Senado. Ouvi as ponderações de especialistas da área de saúde, sanitaristas que reafirmaram para os senadores o quadro desfavorável para as eleições municipais serem realizadas em outubro. Os especialistas da área de saúde recomendaram o adiamento da eleição, mas há uma pressão muito grande entre os prefeitos, entre entidades que participaram desse debate nessa segunda-feira, e também opiniões divergentes entre os próprios senadores sobre a eficácia de transferir a eleição municipal em função da pandemia do coronavírus por apenas 43 dias ou 45 dias. Duas propostas estão sendo hoje analisadas pelo Senado, estão tramitando no Senado. Uma delas propõe que a eleição seja realizada entre 15 de novembro e 20 de dezembro, ou 15 de novembro, melhor dizendo, e 6 de dezembro. E a outra proposta é de que o primeiro turno seja realizado no dia 6 de dezembro. A partir daí, jornalista Beto Almeida, surgiram vários questionamentos do ponto de vista jurídico, econômico e também de saúde. Porque, como disse o Carlos Alberto, ou melhor, o Sátrio Salles, nesse depoimento do presidente da Confederação Nacional dos Municípios, CNM, a realização das eleições coloca em risco a saúde dos candidatos, dos mesários e também dos eleitores. E mais do que isso, Beto, a incerteza sobre a evolução da doença do coronavírus nos próximos meses no Brasil. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. De tudo que já foi relatado e repassado aqui para nós, pelos nossos colaboradores, está muito claro o seguinte: mesmo que tudo venha a ser decidido hoje, o que eu acredito que não fecha hoje essa votação, ainda assim vão ficar muitas divisões em relação à data das eleições, mesmo com o adiamento, trabalhando com essa hipótese de ele acontecer entre novembro e até o dia 6 de dezembro, no caso do segundo turno. Por uma razão simples, Luciano. Nós não temos, de fato, segurança em relação ao quadro sanitário, ao quadro de saúde da Covid-19. E tem pontos aí que você colocou bem, que eu achei interessante, que a gente precisa colocar: a segurança jurídica do pleito. São dois pontos, Zenu: a segurança jurídica do pleito e a segurança de saúde da população. Tanto de quem vai votar, no caso do eleitor, como também dos candidatos. O Harold, que é o presidente da CNM, disse uma coisa: se nós temos candidatos na faixa de risco, prefeitos, vice-prefeitos, que são candidatos à reeleição, vereadores acima de 60 anos, como é que essa faixa de candidato vai ter segurança para a sua saúde de ficar indo, Luzenor, em busca de voto? Essa é uma eleição municipal. Não adianta dizer que a eleição ela vai ser apenas uma eleição virtual, com campanha pela internet, com tudo pela internet. Essa é uma realidade das capitais? Pode ser. É uma realidade dos municípios maiores? Pode ser. Mas os municípios menores, Luzenor, é o contato, é a cavalgada, como diz, é a participação de caminhadas, é o contato mesmo com o povo. Então, aí o risco existe para o eleitor, para o candidato, e eu digo mais: essa conta vai acabar sobrando, sabe para quem? Para os próprios municípios, porque se houver caso de aumento de Covid nos municípios durante a campanha eleitoral, quem é que vai pagar essa conta, Luzenor? Quem é que vai arcar com essa despesa e com a responsabilidade de tudo isso? São 7 horas e 29 minutos, nós vamos fazer um rápido intervalo, jornalista Beto Almeida, e vamos voltar a esse assunto, porque, como eu falei, é a agenda política da semana. A prorrogação ou a mudança da data das eleições municipais precisa ser definida até o dia 30 de junho, porque nos primeiros dias de julho nós já temos um calendário bem extenso para ser cumprido dentro da programação das eleições municipais deste ano. Tem outros pontos polêmicos, como, por exemplo, a defesa do voto facultativo de forma extraordinária nessa eleição municipal, ou o que os senadores passaram a chamar de abertura de uma janela, ou seja,
com a data flexível para a eleição municipal ser realizada em determinada cidade, que no período da eleição marcada para todos os municípios, esteja essa cidade com um índice mais elevado de casos de coronavírus. São muitas dúvidas e incertezas que marcam esse debate e a votação em primeiro turno da PEC que trata das eleições municipais. Daqui a pouco eu volto com o jornalista Beto Almeida dentro do bate-papo político para apresentar outras vertentes dessa discussão que mexe com o interesse, com a agenda, com a vida dos eleitores diretamente, dos candidatos, pré-candidatos diretamente e indiretamente, nesse momento, com a vida dos eleitores. Daqui a pouco. São 7 horas e 33 minutos. Jornalista Beto Almeida, em seu comentário no primeiro bloco do bate-papo político, você abordou um tema, um aspecto dessa discussão que entrou no debate nessa segunda-feira no Senado Federal durante essa reunião via teleconferência, videoconferência, para discutir o adiamento das eleições municipais de 2020. O ponto que você abordou se refere à campanha, que para alguns pode ser feito de forma virtual, mas para quem vive no dia a dia da atividade política, quem cobre as atividades, a área política no campo do jornalismo, e assim como especialistas da área do direito eleitoral, tem uma convicção, jornalista Beto Almeida: não dá para fazer campanha eleitoral se buscar votos sem reunião, sem mobilização, sem passeata, sem carreata, sem os almoços, os jantares, os cafés da manhã e assim por diante. Tem que ter reunião. E você pode também dizer o seguinte: olha, mas as recomendações das autoridades da saúde são no sentido de que sejam evitadas as reuniões. No primeiro momento, Beto, você pode dizer: ó, liguei aqui para a Lucínia para pedir o voto, para trabalhar para a minha campanha, mas no segundo momento é inevitável o contato, a reunião, a participação de grupos, de famílias nessa mobilização eleitoral. Daí um dos pontos de preocupação, entre tantos argumentos em defesa do adiamento das eleições. Não apenas adiamento para novembro ou dezembro deste ano. Além disso, coloca-se também, Beto Almeida, argumentos na área do campo econômico, da saúde que nós estamos falando, e jurídico. Econômico: a eleição deste ano tem um fundo eleitoral de 2 bilhões e 34 milhões de reais. E os custos no âmbito do TSE chegam a 1 bilhão e 200 milhões de reais. Ou seja, para os defensores do adiamento das eleições municipais para 2021 ou a coincidência de mandatos em 2022, está também esse argumento econômico, que o Brasil deveria evitar essa despesa de 2 bilhões e 300 milhões de reais neste ano de 3 bilhões, melhor dizendo, 3 bilhões e 250 milhões de reais neste ano com as eleições municipais. E aí, Luciano, tem vários argumentos. Por exemplo, tem a proposta que propõe, pelo menos, flexibilizar a realização de pleitos em datas diferentes nos municípios que estejam passando, por exemplo, por um pico de coronavírus. Aí você abre já uma outra possibilidade, um leque de nós termos eleições diferenciadas em partes do país, onde, logicamente, esteja o descontrole da doença. Aí vem um outro aspecto. O próprio presidente do TSE, né, o ministro Luiz Roberto Barroso propôs, por exemplo, alongar a campanha eleitoral. Quando ele diz alongar a campanha eleitoral, ele quer dizer o seguinte: manter o atual calendário eleitoral, por exemplo, do que está previsto para as convenções, que elas vão agora até o dia 5 entre 20 de julho e 5 de agosto. E aí, em vez de você ter uma campanha restrita a 45 dias, ela vai esticar até, por exemplo, novembro. Ou seja, nós teremos por baixo 4 meses de campanha. Uma campanha que, nesse caso, Beto Almeida, se tornaria mais onerosa, mais cansativa e com mais risco de contaminação, de infecção pelo coronavírus. Esse é o ponto. Eu nem estou colocando o gasto econômico. Eu estou colocando o risco maior que se corre, já que existe essa preocupação, porque nós estamos tratando do seguinte: por que estão tratando do adiamento das eleições? O argumento principal:
há um risco de contaminação. Queremos proteger a população em primeiro lugar. Se quer proteger a população em primeiro lugar, e os políticos que estão participando, como é que se estica uma campanha que no calendário eleitoral, Luciano, está prevista para acontecer em 2 meses e ela vai esticar pelo menos para 4 meses só a campanha. E no dia mesmo da eleição, por exemplo, a quantidade de mesários, de presidentes de mesa, será que nós vamos ter a segurança de que todos aqueles profissionais que estão trabalhando na campanha vão ter todos os equipamentos de proteção individual, os IPIs, os EPIs, para garantir a segurança dos que estão fazendo o atendimento e o funcionamento do pleito? E se colocar esse pleito para ocorrer não apenas num dia só, mas em 2, aí você vai dobrar esse pessoal? Aí tem 2 argumentos da Justiça Eleitoral que se opõem, Beto Almeida, à realização das eleições em 2 dias consecutivos. Primeiro, os custos, segundo o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, essas despesas seriam elevadas em pelo menos 191 milhões de reais para bancar a alimentação de 1.600.000 mesários, de toda a estrutura de pessoal mobilizada para a realização das eleições em 2 dias. E o segundo ponto de argumento, que é convincente, Beto Almeida, como você vai deixar urnas eletrônicas de um dia para outro, mesmo que você diga assim, olha, mas tem segurança, tem vigilância. Se hoje as eleições são realizadas em apenas um dia, geram preocupação, geram questionamento. Exatamente. Aqui mesmo, nas eleições de 2018, o presidente Jair Bolsonaro, então candidato, e depois das eleições também, insistiu em várias declarações dizendo que as eleições com as urnas eletrônicas são vulneráveis às fraudes. Nunca se provou fraude, por sinal, é um dos sistemas considerados mais modernos no mundo inteiro. Mas há sempre questionamentos. Imagina há 2 essa dias. dúvida, né, sobre a realização das eleições em 2 dias. Então, são discussões que marcaram esse debate realizado ontem no Senado e que antecedem a votação hoje pelo Senado em primeiro turno dessa PEC. Repito, Beto, há um consenso sobre o adiamento das eleições municipais. Esse é o único ponto que tem consenso. É o consenso, porque aí fica subjetivo. O adiamento para quando? Para 45 dias, para 90 dias? Para 2022? Março ou para 2022? Porque tem também uma PEC, proposta de emenda à Constituição, tramitando no Senado, que é de autoria do senador Wellington Fagundes, propondo que as eleições municipais sejam realizadas em 2022, tendo assim coincidência com as eleições para presidente da República, deputado federal, senador, deputado estadual e governadores. O senador Eduardo Girão, que é do Podemos, defendeu nesse debate no Senado, nessa segunda-feira, que as eleições municipais sejam haja feitas coincidência, de forma né? que haja coincidência, mas ele se opõe à prorrogação de mandatos. Ele defende que seja aprovada uma emenda à Constituição Federal que estabeleça as eleições gerais em 2026. E tem um detalhe que o presidente da CNM, o Aroldi fala, ele rebate essa história que muitos têm dito, inclusive o presidente da Câmara tem dito, olha, não dá para adiar, passar as eleições além desse ano, porque isso fere uma cláusula pétrea da Constituição. E o Aroldi diz o seguinte, não fere cláusula pétrea coisíssima nenhuma. Nós estamos vivendo um período excepcional e as eleições, o adiamento delas, estamos trabalhando num formato também excepcional. Então não há quebra de cláusula pétrea. Para você explicar melhor para os nossos ouvintes e internautas, cláusula pétrea significa dizer que qualquer alteração nesse texto da Constituição precisa ser feita por uma Assembleia Nacional Constituinte. Exatamente. Ou seja, deputados federais e senadores eleitos exclusivamente para esse fim, como tivemos em 1980, na eleição de 1986, quando nós tivemos os deputados federais e senadores eleitos para uma Assembleia Constituinte. A Constituição Federal promulgada em 1989. 1989, Beto, a Constituição Federal? 88. 1989, a nossa estadual. Então, ainda sobre as eleições municipais, Beto Almeida, é um debate que gera entusiasmo, gera muita expectativa entre os dirigentes de partidos, lideranças políticas, pré-candidatos a prefeitos. Há outro argumento também em relação, por exemplo, à prorrogação de mandatos. O presidente do TSE, ministro Luiz Barroso, ele diz o seguinte: como iremos prorrogar mandatos se os prefeitos e vereadores foram eleitos para 4 anos? E no caso dos prefeitos que já foram reeleitos,
que terão, por exemplo, mais um ano de mandato, ficariam assim com 9 anos de mandato para quem foi eleito e reeleito. Mas é um argumento, repito e concordo com você, Beto Almeida, que acaba sendo neutralizado pelo discurso mais efervescente dos defensores do adiamento das eleições por alguns dias para que as eleições sejam realizadas neste ano e os eleitos sejam empossados a partir de janeiro. Se quer ver como essa eleição, por exemplo, Zenor, ela mexe tanto com o dia a dia, não só dos candidatos, mas de todos os eleitores e também de profissionais. Por exemplo, pelo calendário eleitoral, a partir da semana que vem já começa a contar aí os prazos para os comunicadores de rádio, de televisão, de gente, por exemplo, que é pré-candidato nas atuais eleições, precisam deixar os seus microfones, deixar as suas atividades. E aí? Isso, se modificar o calendário, olha a insegurança jurídica que isso já risca. Esse ponto já é consenso também. É por essa razão que o Senado, o Congresso Nacional, o Senado, primeiro o debate começa no Senado. A PEC vai ser votada em 2 turnos, depois vai à Câmara Federal. Se a Câmara Federal modificar o conteúdo do texto aprovado pelo Senado, a PEC volta ao Senado, criando aí um imbróglio ainda maior nessa discussão. Há um consenso também entre os senadores e deputados federais que a alteração na Constituição Federal precisa ser feita até o dia 30 de junho. Justamente, por exemplo, esse prazo que você se referiu, dos profissionais de comunicação, que obrigatoriamente precisam se afastar pelo calendário atual no dia 30 de junho, se houver a aprovação da PEC para as eleições serem realizadas daqui ou 45 dias depois, haverá também prorrogação do tempo para esses profissionais de comunicação deixarem os microfones, deixarem as suas atividades no rádio e na televisão. Lembrando que o dia 30 é a próxima terça-feira. Então, até lá, Beto Almeida, teremos uma pauta recheada de conteúdos na área pré-eleitoral e eleitoral para os nossos ouvintes e internautas. Tanto esse prazo para os radialistas, jornalistas se afastarem dos microfones, tanto quanto outros prazos que dizem respeito ao calendário das eleições, serão prorrogados na mesma proporção do tempo de postergação da eleição. Ou seja, se a eleição for adiada por 45 dias, todos os prazos estarão valendo. A exceção, pela discussão dessa segunda-feira, do período das convenções, que há uma forte corrente a partir do TSE que defende que seja mantido esse calendário das convenções para a escolha dos candidatos a vereador, a prefeito e a vice-prefeito nesse período de 20 de julho a 5 de agosto. Mas esse é um debate bom, Beto, é uma conversa bom. boa. Debate bom. É o posicionamento desse aí, de manter as convenções, é o posicionamento do presidente do TSE, mas não é consenso também.